Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Pronto, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a doença de Alzheimer, que vai ser uma das nossas aulas de doenças neurológicas para quadro neurológico, tá? Então hoje nós vamos falar de como que essa doença ela é prevalente na atualidade, e sendo na verdade o top 1 das demências, que fica logo depois. A gente tem ali a demência de Corpus de Levy e a demência de Parkinson. Então vamos entender um pouquinho do que é a doença de Alzheimer, a sua origem, seus sintomas e como é feito o diagnóstico e as possibilidades de tratamento. E principalmente, como a avaliação neuropsicológica ela vem com um papel fundamental para auxiliar na reabilitação e cuidados, né, desses pacientes após o diagnóstico. Então vamos começar um pouquinho com o histórico da doença de Alzheimer, tá? A doença de Alzheimer foi descrita pela primeira vez em 1906 pelo psiquiatra e neurologista alemão Alois Alzheimer. E ele relatou o caso de uma paciente chamada Auguste Deter, que apresentava perda de memória, confusão mental e comportamento alterado. Então, queridos, na verdade, a comprovação do paciente, de que se o paciente teve realmente o Alzheimer, ela vem posteriormente à sua morte, quando ali é analisado o encéfalo e é encontrado ali então as proteínas, né? É o que na verdade a literatura fala, que não há como se confirmar o diagnóstico antes da morte. Na verdade o que a gente tem são comportamentos, né, e déficits e percas cognitivas que são notórias, que nos dá a entender que aquele paciente ele tem ali o Alzheimer. Então, como é que é identificada então a doença de Alzheimer atualmente, gente? O Alzheimer costuma ser insidioso. Em outras palavras, ele é silencioso, principalmente na sua primeira fase, e geralmente ele é acometido a paciente a partir dos 65 anos. Apesar de que há alguns relatos e há alguns casos de Alzheimer precoce. Eu mesmo já diagnostiquei uma paciente com 52 anos com Alzheimer, com início de Alzheimer. Tem várias questões que são relativos a esse processo de desenvolvimento do Alzheimer, tá? Então, tem algumas predisposições, por exemplo, o nível de escolaridade, os anos em que essa pessoa passou na escola, né? Se ela exercita ou não o cérebro, se ela faz exercícios e faz uso de boa alimentação. Então tudo isso também são fatores fundamentais que fazem com que traga aí um diferencial, tá? Para que esse diagnóstico ele possa ser antecipado, ou a doença ela possa ser antecipada ou não. Então os principais sinais costumam ser alterações, gente, tá? Essas alterações são sutis na memória, principalmente na memória episódica, que é essa memória que já está dizendo tudo, que guarda os episódios. Nós temos uma memória semântica e a memória episódica. A memória semântica é normalmente aquela memória aprendida, e a memória episódica é aquela memória que nós vivemos. Então, o Alzheimer ele começa a se acometer dessa memória episódica. Então, a pessoa ela começa a esquecer compromisso, começa a esquecer algumas coisas, começam a repetir, esquecer onde colocou a chave do carro, onde estacionou o carro no shopping. Então, tem casos de paciente, por exemplo, de achar que o carro foi roubado. Então, com o tempo, além da memória episódica, surgem outras dificuldades, gente, que a evolução da doença vai trazendo, porque ela começa ali no nosso lobo temporal e ela vai crescendo, ela vai ampliando para as outras áreas do cérebro, principalmente para o nosso lobo frontal. E ali vai abalando algumas áreas e estruturas.
neuropsicológicas. Então, começamos a ter dificuldade na linguagem, a perceber dificuldade na linguagem, como nomear objetos, manter uma conversa plena, né? Suspender as ideias, ter uma ideia suspensa por muito tempo. A orientação espacial, a pessoa se perde em lugares, se perde em lugares familiares, lugares que eles já conheciam. Então, a função executiva é abalada, como planejamento, organização, tomada de decisão. Há uma mudança de humor, né? Esse idoso ele começa a se sentir negligenciado ou discriminado pelo parente, porque acaba que os parentes sentem-se inseguros em meio àquele idoso, então ele não acaba perdendo essa autoestima, acaba não se sentindo pertencido pela sociedade, entre outras questões, tá? E isso é muito bom para depois ser trabalhado na psicoterapia. Com a progressão da doença, gente, o paciente se torna cada vez mais dependente das atividades básicas. Então, ela cada vez se torna mais dependente de alguém para auxiliar, de alguém para estar ajudando. Eu lembro de um caso de uma paciente em que eu demorei um pouco a mais para fazer a avaliação, porque ela era idosa e a gente precisa ter uma cautela, né? Um traquejo para fazer a avaliação com o idoso de forma bem gradativa, mais progressiva, mas sabe, bem minuciosa, e demorou ali um pouco mais, em torno de 3 a 4 meses para entregar, para fazer o laudo. Normalmente eu faço em 2 meses, e quando eu fui entregar o laudo, eu demoro um período de um mês e meio para finalizar. O filho dela, na verdade o neto, veio buscar o laudo para eu fazer a devolutiva, e ele ali relatou que ela já não conseguia mais ir ao banheiro, não conseguia mais vestir suas roupas, não lembrava mais de algumas pessoas familiares. Então a vida, na verdade, laboral dela já estava completamente comprometida, certo? Então, como nós podemos então fazer e como é feito o diagnóstico do Alzheimer? Primeiro, o diagnóstico da doença de Alzheimer ele é clínico, ele ainda é clínico. Então, um psiquiatra, um médico neuro, ele pode diretamente, o próprio médico, fazer, na verdade, sabe, esse diagnóstico clínico baseado nos sintomas, tá? E observações, além das observações, além das entrevistas com familiares, aí a gente também tem as escalas, né, cognitivas, tem os testes cognitivos. Então, mas normalmente hoje o que está se acontecendo é que esses médicos estão caminhando para nós, neuropsicólogos e neuropedagogos, para fazer uma avaliação mais profunda, porque eles mesmos dizem que os médicos, os neuros, eles são as peneiras e nós somos a lupa. Então somos nós que podemos enxergar um pouco a mais, certo? Através dos nossos testes, tanto qualitativo quanto quantitativo. Então as informações que nós temos dos nossos testes são extremamente importantes para alcançar ali o diagnóstico, principalmente no início da doença. Por quê, gente? Porque não há marcadores biológicos no início da doença. Eles não conseguem identificar. Então, os médicos neuros, eles pedem ali ressonância magnética, eles pedem ali biomarcadores, né, do líquido através do PET scan, para tentar eliminar, por exemplo, qualquer outra possibilidade. Então, mediante a isso, eles não encontrando nenhuma outra possibilidade ou alguma doença que possa ser paralela aqui, uma comorbidade, eles encaminham para a avaliação neuro. Por quê? Porque o diagnóstico da avaliação neuro ele consegue alcançar minuciosamente alguns pontos, principalmente no início da doença, gente, porque no início da doença é bem difícil diagnosticar e a gente vai falar um pouquinho por quê, tá? Mas a atenção é dada
principalmente nesse momento, quando o paciente ele queixa-se do esquecimento. Normalmente, quem faz a maior queixa não é nem o paciente, é um familiar. Por quê? Porque nós somos acometidos de algo que se chama anognosia. A anognosia é a dificuldade que nós temos para nos perceber. E o que ocorre? Ocorre que alguns pacientes, eles chegam lá e foi levado pela esposa, pelo marido, foi levado pelo filho, e eles falam, mas eu não sinto, não acho que está acontecendo alguma coisa de errado comigo, para mim está tudo normal. Mas é perceptível os esquecimentos de uma panela no fogo, aonde colocou a chave, aonde estacionou o carro, entende? Então, ali nós começamos então uma investigação mais profunda para saber se essa perca é uma perca natural ou não, ou se é um conjunto de perdas, né, de forma global, que vai abranger ali a linguagem, a habilidade visoespacial, o raciocínio, o comportamento, que é o que define uma demência. O que é uma demência? A demência é a perda ou a falta de funcionalidade de um dos construtos principais da nossa cognição. Então, por exemplo, a pessoa que ela tem dificuldade na linguagem, ela entra no processo de demência, né? Na habilidade visoconstrutiva, ela não consegue se encontrar no lugar, ela não consegue encontrar lugares, ela esquece de lugares familiares. Isso caracteriza um processo de demência, tá? No raciocínio, no comportamento, na habilidade social, né? Que a gente chama de cognição social. Então, todas essas áreas, quando ela é abalada, isso caracteriza, então, uma perda cognitiva, né? E é nesse sentido que a gente acaba por entrando no processo de avaliação. Então, onde é que entra o papel do neuropsicólogo ou no neuropedagogo nesse sentido, tá? A avaliação, gente, neuropsicológica, ela permite identificar profundamente alguns domínios cognitivos, principalmente aqueles que foram afetados. E nós conseguimos, então, identificar os prejuízos diferenciados do Alzheimer, tá? E conseguimos, então, identificar, por exemplo, se é um declínio cognitivo para o Alzheimer ou corpus de Levy, ou para o Parkinson. Então, a avaliação ela consegue nos auxiliar para essa compreensão e identificar o prejuízo desses pacientes de forma mais profunda, tá? Trazendo então informações quantitativas, porque são testes padronizados para aqueles que são psicólogos, neuropsicólogos. Então as informações são quantitativas, né? O quanto de memória ele perdeu, qual da memória, índice de aquisição de memória, tá? A interferência proativa, retroativa, o índice de velocidade de esquecimento, a memória de curto prazo, a memória de longo prazo, o reconhecimento após um distrator. Então são várias questões que a gente analisa no teste quando nós avaliamos a memória auditiva, no input auditivo, certo? Mas também tem as informações quantitativas que a gente pode estar colocando. Então existem tarefas que o neuropedagogo pode trazer, e essas informações podem trazer trazer relatos quantitativos da perda da memória desse paciente. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou dar continuidade a esse vídeo na segunda parte, porque ele ficou um pouquinho longo, tá certo? E aí eu continuo ainda com o Alzheimer. Bom, gente, voltando então à aula sobre Alzheimer, um resumo aqui da aula sobre Alzheimer. Então nós estávamos falando então sobre os testes, né? E a descrição quantitativa e qualitativa dos prejuízos desses pacientes. Mas assim, não para por aí, né? A avaliação ela não para quando nós entregamos e fazemos a devolutiva. Na verdade, após a entrega do laudo, e quando nós fazemos uma devolutiva, e a devolutiva é aquela que nós apresentamos ao paciente, aos seus familiares, cada etapa,
do laudo, que às vezes é difícil você, não tem como você ler um laudo todo, os laudos às vezes são grandes. O meu laudo atualmente tem 38 páginas, então fica um pouco difícil. A gente apresenta as etapas, né, daquele laudo, o paciente na devolutiva. E após aquela conclusão, a gente tem então ali as indicações, a gente faz as recomendações para que aquele paciente ele possa seguir com o seu tratamento. Então, existe o benefício do tratamento da reabilitação neuropsicológica, né? Essa reabilitação ela vem exatamente com um conjunto de intervenções para então melhorar ou qualificar aquele paciente, não só no sentido de dele poder ter uma qualidade de vida melhor, mas de você poder ampliar aquilo para casa, na família ou até mesmo no trabalho, para que ele possa ter uma vida funcional, uma maior número, vamos dizer assim, o maior tempo possível, né? Então, o maior tempo possível. Então, a média de vida de alguém que tem Alzheimer, ele é entre 10 a 15 anos. Então, nós temos ali um tempo em que, se o paciente ele faz exercícios de reabilitação e um trabalho de reabilitação, esse tempo pode ser muito mais prolongado, né? Então, as estimulações cognitivas para poder gerar essas estratégias do paciente para que ele possa ter uma vida normal, né? Nós usamos algumas compensações, que é importante, né? Que eu chamo de muletas, que é agendas, são as estratégias externas, né? Como agenda, lembretes, né? Lembretes para a rotina, uma adaptação de rotina assim fixa, que aí fica muito mais difícil de se esquecer. Eu lembro que eu usei algumas técnicas de memorização, de castelo de memória para um paciente que eu tinha, que foi diagnosticado com Alzheimer, para que quando ele desenhasse na cabeça dele o formato de uma porta com a chave, misturada com a carteira e com algumas coisas que ele precisava. Então, toda vez que ele olhava para a porta, ele lembrava então daquilo que ele precisava pegar para sair, porque era comum dele chegar no carro e ter que voltar porque ele tinha esquecido. Então, a reabilitação reduz o impacto, tanto no termo cognitivo, funcional, emocional, melhorando também a autoestima do paciente, né? Porque ele acaba se sentindo pertencido, ele acaba se sentindo um pouco mais presente na vida dos seus familiares, né? Mais funcional, a palavra seria essa, né? Então, uma das outras questões também para a reabilitação, que vai dar além do set terapêutico ou do set neuropsicológico, é o apoio para o cuidador, é a instrução de como aquele cuidador vai poder estar auxiliando aquele paciente e como que esse processo de reabilitação e esse compartilhamento com esse cuidador pode ajudar esse cuidador, né, a melhorar esse processo de cuidado e até cuidar dele mesmo, né, porque o cuidador acaba assumindo esse papel que traz algumas cargas psicológicas e a gente sabe disso. Então, entre algumas técnicas que são usadas e dentre essas técnicas tem o treinamento de memória, exercício de linguagem, tem tarefas de atenção e raciocínio lógico, além de intervenções psicoterapêuticas, como eu falei, para que esse paciente ele não entre numa depressão. É muito comum pacientes assim que foram diagnosticados, ele acaba perdendo o sentido para a vida, tá? E aí acaba que abre uma porta para uma depressão, tá certo? A gente faz orientações ambientais, como eu já tinha dito, para melhorar a rotina e organizar mais o estilo de vida desse paciente. Então, tem uma outra questão também que é fundamental, que aí já não entra muito com a gente, mas é muito bom a gente recomendar, que eu sempre coloco no laudo, na recomendação, que é um retorno para o psiquiatra ou para o médico neuro. Para quê? Para fazer o tratamento medicamentoso, gente. Porque o tratamento farmacológico é fundamental. Para o quê? Para usar-se de alguns inibidores, tá? E esses inibidores trazem, de certa forma, estabilizam,
sabe, de forma cognitiva esse paciente, e faz com que eles possam ter uma contenção do desenvolvimento da doença, tá? E é uma contenção dos sintomas, tá? Dessa doença. Então, as novas terapias aí que trazem os inibidores de anti-beta-amiloide, elas têm sido estudadas como uma possibilidade para poder fazer com que como é que eu vou dizer para você, para que o paciente ele tenha um maior ano de vida, né? Que aumente, na verdade, né, a longevidade desse paciente, para que ele possa viver mais, mas acima de tudo com qualidade. Então, mas assim, qual é o tratamento ideal para o paciente que tem o Alzheimer? Gente, o tratamento ideal é um tratamento multidisciplinar, porque a integração entre conhecimentos e praxias é importante para a vida desse paciente. Então ali entra, na verdade, o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, entra o neuropsicólogo, entra o psiquiatra, entra, sabe, a terapia ocupacional, a enfermagem, o apoio familiar e dentre outros. Então, isso é importante. Em resumo, gente, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ela é progressiva, ela não tem cura, ela tem um início ali bem silencioso, insidioso, com algumas percas marcantes de memória, certo? Que vai se evoluindo para as outras áreas do córtex, ali desenvolvendo ali, por exemplo, dificuldade, disfunção executiva, planejamento, tomada de decisão, na inabilidade social, na cognição social e dentre outros aspectos. Então, o diagnóstico ainda é clínico, mas hoje tem se visto uma onda crescente de neuros encaminharem para avaliação neuropsicológica, porque eles conseguem ali ter uma nuance mais profunda, quantitativa de cada aspecto desses pacientes, tá? E os exames complementares que eles fazem, que normalmente no início não tem muita informação, mas eles conseguem eliminar qualquer outra doença que possa estar acarretando a perca de memória, então é mais para eliminar possíveis causas. Nós temos a reabilitação neuro, que ali auxilia e promove uma qualidade de vida, além de uma psicoeducação para os familiares e uma reestruturação, criando novos nuances para que esse paciente possa ter uma vida muito boa. E o tratamento contínuo multidisciplinar, tá? Porque de qualquer forma é uma doença que ela não tem cura e o paciente vai precisar aprender a conviver com ela todo o tempo, certo? Ele vai precisar aprender a conviver e a levar uma vida, né, com ela. E isso, gente, hoje eu deixo para vocês essa aula. A gente falou um pouquinho do Alzheimer, vamos falar um pouquinho depois da doença do corpúsculo de Levy ou corpus de Levy, certo? E em seguida a doença de Parkinson. Um abraço e nós vamos nos falando.